Memória de água e transferência avançada de energia. Por canal de pesquisa de Andrew. O ar de carga ou carregado, vapor de água. Neste ponto de vista do ICE, está transmitindo uma memória magnética ao vapor de água ou ao ar que entra no coletor de admissão pela ação do carregamento do Fuel Cell ou transmitindo uma memória magnética a toda a metalurgia do ICE. O mesmo vale para os pulmões. A energia extraída ou absorvida do vapor de água, que chamamos de atmosfera nos pulmões pelo sangue que circula perto da superfície dos revestimentos internos do pulmão. O vapor de água exaurido agora tem menos energia e tem a frequência de dióxido de carbono. O sangue agora reenergizado tem energia para distribuir pelo corpo. Tudo é energia, frequência e vibração. Respiramos energia, prana ou chi. Comemos por energia, prana ou chi. E com a invenção das placas magnéticas eletroenergizadas na água, agora podemos tomar banho para obter energia. Com mais energia, as funções biológicas podem operar com maior eficiência. A memória da água pode ser a chave para a transferência avançada de energia no corpo humano. Isso se torna muito mais plausível quando você não assume a teoria das partículas. Se assumirmos uma teoria das vibrações que causam a maior parte do que é experimentado pelo homem, é fácil entender como uma alta concentração de CO2 em uma sala fechada causada por respiração excessiva pode ser o resultado de o corpo mudar a frequência do ar por meio da ingestão de sua energia. Se considerarmos que a ingestão de alimentos e água tem os mesmos meios de fornecer energia ao corpo que a respiração, é completamente razoável inferir que alguém poderia ficar sem comida ou água pelo resto de suas vidas se tivesse um vaporizador de água eficiente o suficiente que carregasse a água o suficiente. Precisamos de água para viver, não necessariamente para beber. Se estivermos perto de um vaporizador de água forte, tecnicamente ingeriríamos 1 tonelada de água apenas respirando sozinhos. Lembro-me de explodir o ar-condicionado no verão quando criança e respirar nele. Tive a sensação de respirar água fria. O que tantos edifícios do velho mundo tinham em comum? Sem janelas originalmente, apenas abertas. Isso porque eles usavam calor a vapor e exigiam sistema aberto. Você pode estar em qualquer lugar do prédio, não importa a época do ano, e ficar bem. O vapor d'água estaria em toda parte da casa, um sistema perfeito para carregar. Sobre a nota do vapor de água, que presumivelmente pode ser carregado como água sentada, li há algum tempo sobre o que estava faltando nas barras de energia, vapor de água. Precisarei encontrar o texto novamente, mas se isso for verdade, então esse é outro dispositivo do velho mundo que usa vapor de água. Também vale a pena notar, olhe para igrejas e catedrais. Eles foram construídos para ressoar, não tinham vidro em suas janelas originalmente e sempre tem água benta dentro. Se isso não lhe disser que algo está faltando em nossa linha do tempo histórica, não sei o que o fará. Sistema de aquecimento do velho mundo. Assista a coisa toda. O Sol pode ser elétrico, não feito de hidrogênio. Assumir teorias diferentes pode levar a uma conclusão melhor. É por isso que você nunca deve adotar uma visão de mundo imutável e arrogante. A eletricidade é energia magnética. Por esta razão, a antiga reação termonuclear de hidrogênio em hélio do Sol, que foi teorizada após a bomba de hidrogênio, pois esta era a única fonte conhecida de tais temperaturas, está lentamente sendo substituída pela teoria do universo elétrico. Até que os antigos proponentes de uma teoria tão desatualizada do hidrogênio-Sol morram, os estudantes de metafísica aprenderão que têm melhores evidências para formular as teorias sobre a construção do universo. De http://www.joeselvatercience.com/science, e 2.html em diante, de o céu e a ciência da água. A teoria do sol elétrico nunca se tornará dominante na classe política atual, mas é completamente viável independentemente. Masaru Emoto, um autor e empresário japonês mais conhecido por suas afirmações de que a consciência humana tem um efeito sobre a estrutura molecular da água. A hipótese de Emoto evoluiu ao longo dos anos de sua pesquisa. Emoto acreditava que a água assume a ressonância da energia que é direcionada a ela, Wikipédia. Assim como você pode olhar para alguém por trás e eles se virarão e olharão para você. Da mesma forma, um vaso de água reage ao poder do pensamento, da oração, dos feitiços, dos desejos e das bênçãos. Água benta. Emoto mostrou isso tirando fotos antes e depois da estrutura cristalina da água, assim como um padrão de floco de neve perfeito versus uma bolha como cristal quando alguém se concentra com uma intenção específica como amor sobre um vaso de água. Precisamos de pensamentos positivos e da investigação de todos os fenômenos que cercam essa ciência da água.
Devemos entender o conceito de que a água tem memória e energia, para superar uma mentalidade de tratar e não curar doenças porque é mais lucrativo. A consciência humana tem um efeito sobre a estrutura molecular da água. O som não é subjetivo. Não há absolutamente nenhuma maneira de ouvir apenas Cannibal Corpse nos primeiros 18 anos de sua vida ser o mesmo que ouvir apenas Mozart nos primeiros 18 anos de sua vida. Você pode olhar para alguém por trás e eles vão se virar e olhar para você. Quando você sente que está sendo observado, esse pode ser o motivo. A consciência pode ter um efeito sobre a estrutura molecular não apenas da sua própria, mas da água dos outros dentro de seus corpos. Assim também um vaso de água reage ao poder do pensamento, oração, feitiços, desejos e bênçãos, água benta. E aí está, o propósito original das igrejas e catedrais. Quando você junta tudo isso, é óbvio demais. Se apenas a voz humana pode carregar água, o número de aplicações disso é infinito. E agora, aqui estamos nós. Todas as igrejas e catedrais do Velho Mundo têm esses enormes instrumentos chamados órgãos. Como você leu todo o texto fornecido acima, sabe exatamente para que serve. Este é o instrumento definitivo para o equilíbrio molecular. O que observamos aqui? As igrejas. Somos construídos para ressoar como o interior de uma guitarra, destinado a ter música tocada dentro. Nunca nos falta um abastecimento de água suspeito. Sempre continha um órgão gigantesco. Está claro como o dia que as igrejas foram originalmente usadas para saúde e bem-estar. A água benta e as bênçãos foram simplesmente mal interpretadas como o que hoje é conhecido como fé quando eram originalmente práticas de cura acústica. Como uma nota lateral, eu li sobre uma casa do Velho Mundo há um tempo atrás que foi dito ter um cara tocando órgão lá do nascer ao pôr do sol todos os dias. A carga na água pode diferir dependendo de muitas variáveis, como o formato da bacia e do transmissor. Uma vez entendido que uma memória de campo magnético pode ser permanente ou temporariamente transmitida à água, e que a água carregada resultante tem propriedades únicas específicas para o formato do campo magnético transmitido, conforme determinado pela forma do dispositivo, pode-se experimentar todos os tipos de tamanhos. Forma-se metalurgia de dispositivos de geração de campo magnético. Todos os campos da atividade humana podem ser experimentados. No Velho Mundo, dizia-se que os músicos eram contratados pelos homens mais ricos para compor e executar seu material nas mansões em que seus empregadores residiam. É perfeitamente possível que eles tenham contratado esses músicos para compor e se apresentar em suas mansões porque carregava sua água e vapor d'água quando eles tocavam. Todos nós vimos os vídeos cimáticos. Agora imagine um sistema muito mais avançado, onde sinfonias inteiras seriam tocadas e a água nas mansões se moldaria em conformidade com a música. E músicas diferentes em diferentes tonalidades, escalas, timbres, texturas e andamentos mudariam a forma da cimática na água, o que carregaria a água de maneira diferente, portanto, dando uma sensação diferente ao ouvinte que não está apenas ouvindo a música, mas inalando a água carregada que a música está carregando. Pense nisso como uma maneira totalmente nova de experimentar a música. Esta pode ser a razão pela qual compositores como Joseph Haydn foram contratados para escrever novo material repetidamente, porque cada peça daria uma sensação diferente ao ouvinte inalando a água carregada. A questão é, como diabos essas sensações se sentem? Garanto que todos nós já experimentamos isso, apenas em partes menores. Não só isso, a música tecnicamente carregaria a água que já está dentro de nossos corpos também. Agora imagine ouvir música na maior sala construída para acústica como uma catedral. Isso presumivelmente é bastante semelhante ao que as pessoas do Velho Mundo experimentaram, mas precisaríamos ligar esses edifícios novamente também. Haydn foi um capelmeister para a família Esterhazy por 18 longos anos antes mesmo de ter permissão para compor para qualquer outra pessoa. Sua ocupação era tão importante que ele mal saía em público e se comunicava com outras pessoas. Por que as famílias naquela época eram tão inclinadas para a música? Todos estudaram música. A música era muito mais importante naquela época. Mas por quê? Deixe um comentário abaixo. Canal de pesquisa de Andrew Stemme Antiquitecharchive. O canal de pesquisa de Andrew explora história oculta, teorias marginais, tecnologia antiga e criaturas míticas, descobrindo as histórias deixadas de fora das narrativas convencionais.